Senhores, muito boa noite. Em primeiro lugar, eu renovo aqui o meu pedido de desculpas, agora formalmente. Eu acabei me atrasando um pouco, fui mais uma vítima do trânsito em São Paulo, então 1 milhão de desculpas. Segundo, eu retifico aqui a consideração do professor João Batista, que na verdade eu não sou professor, eu sou aluno dele. Ele, na verdade, é o meu grande padrinho acadêmico, por que não dizer, foi meu grande tutor, tanto no mestrado quanto no doutorado, né, e uma boa parte do que eu sei em termos de direito processual civil, fica aqui, na verdade, uma grande dívida ao professor João Batista. Em segundo, eu acho que antes de falarmos aqui sobre alguns aspectos do direito probatório, uma das passagens da fala do professor João Batista, talvez uma das passagens mais importantes, é a transmissão de experiência para todos nós, justamente sobre um profissional que viveu a passagem do Código de 39 para o Código de 73 e agora está justamente vivendo a passagem do Código de 73 para o Código de 2015. E muito do que ele fala, quer dizer, muito calcado até na experiência, muito calcado naquilo que demonstra que a arquitetura legislativa, muitas vezes, apesar de boa, de bem idealizada, ela não é necessária, ela não é suficiente para resolver os grandes problemas jurisdicionais. Muito do que ele disse está hoje, fica uma dica, um texto interessantíssimo do ministro Almir Pazianotto, muito focado, é claro, na justiça do trabalho, mas fazendo uma abordagem sobre a elaboração do Código de 39, depois a elaboração do Código de 73 e agora, quer dizer, também um outro profissional acompanhando esse novo código, que é o Código de 2015. E o professor Almir Pazianotto falou justamente na importância da postura do sujeito processual em geral de ser um pouco mais cooperativo para que possamos chegar numa justiça, numa estrutura jurisdicional um pouco mais veloz. Ele apontou, quer dizer, o grande defeito da justiça estaria na morosidade. Então essa foi a tônica do texto do professor Almir Pazianotto, que estava hoje lá no Migalhas, fica a dica, que saiu publicado hoje. Mas, pessoal, eu acho que vale a pena contextualizarmos aqui a discussão sobre provas na importância do princípio da cooperação. Alguns dos primeiros slides estarão focados nisso, porque depois vocês vão verificar que a postura do magistrado, de acordo com o CPC de 2015, ela tem um desafio de ser enxergada de uma forma diferente, até diante de alguns institutos que aparecem no decorrer do código e que, se lidos isoladamente, eles podem até ser mal interpretados ou mal aplicados. A importância da cooperação ela não surge só agora, no CPC de 2015. Esse projeto é um projeto que buscou, na verdade, elencar alguns princípios que seriam os princípios transnacionais de processo civil. Foi um projeto liderado por um grande professor italiano, que é o Michele Taruffi, e por um outro grande expoente da Common Law, que é o Geoff Hazard, onde, quer dizer, eles elegeram como princípio transnacional justamente a busca de uma justiça efetiva, pronta e célere, e que será obtida através de posturas cooperativas dos sujeitos processuais. Isso eu gosto sempre de ressaltar, quer dizer, já consta numa reforma de 1996 na estrutura da legislação portuguesa, e o artigo 7º do CPC de Portugal, o CPC de 2013, já falava na importância de se positivar, de se adotar posturas cooperativas. E eu estou aqui grifando os magistrados, porque quando se estuda o princípio da cooperação, se fala tão somente em postura das partes, em necessidade de lealdade, necessidade de uma postura calcada em boa-fé, mas cooperação também é voltada à magistratura. Eles também devem atuar de uma forma cooperativa com os demais sujeitos processuais. E o que se entende por isso? Se entende no dever do juiz ele esclarecer determinadas questões das partes, no dever do juiz de prevenir as partes acerca de uma determinada consequência, no dever do magistrado de consultar as partes acerca de uma determinada decisão que deva ser proferida nos autos,
e dever de auxiliar as partes. Né? Então, são basicamente os 4 vetores necessários para nós interpretarmos o que se entende por princípio da cooperação. Isso é uma decisão, até relativamente recente, do STJ português, aonde, quer dizer, ali se clarifica, né, que por princípio da cooperação se tem justamente a busca de uma criação de uma comunidade de trabalho. E vocês vão ver que alguns dispositivos do código dependem dessa interpretação. Se nós não tivermos essa interpretação, aquilo que se entende como princípio da cooperação não será, na verdade, tonificado, não será clarificado, não será interpretado de uma forma necessária para que, enfim, o direito probatório também ele possa ganhar toda a sua estrutura. Essa é uma doutrina do Paulo César Pinheiro Carneiro, quer dizer, muito focada justamente na necessidade, né, das partes elas se pautarem pela boa-fé, e apenas um ponto, que é uma doutrina do professor Fred Dias Júnior, a necessidade de se adotar um modelo novo. É um modelo muito mais focado, talvez, na necessidade do juiz dialogar mais com as partes. Um outro ponto, que eu acho que também é importante estar mencionando aqui para os senhores, até para a interpretação do artigo 190 e 191 do CPC, é que o Código ele traz a novidade do calendário processual. Né? E isso é muito inspirado na doutrina do Active Case Management. O juiz como gestor, o juiz como, na verdade, um grande diretor processual, aonde ele vai enxergar quais são os atos necessários a serem praticados, fixar datas para a prática desses atos, e aí, com isso, dialogando com as partes, estabelecendo o ritmo do processo. Isso é uma doutrina bastante adotada no recente Código de Processo Civil inglês, nas rules, de 1998, e já dá para enxergar a tentativa do CPC de 2015 de adotar, de positivar a prática dessa doutrina. Indo agora para os artigos próprios do CPC. Eu vou descer para ficar um pouquinho mais perto de vocês. O artigo 3º, ele dá a primeira tônica, que é justamente a importância, vamos dizer assim, de se adotar uma postura menos adversarial. É uma postura muito mais focada na busca de conciliação. Então, apenas chamando a atenção aí para os senhores. Muito na linha do que o professor João Batista mencionou, quer dizer, a importância da paridade de tratamento está no artigo 7º, a doutrina do professor Mauro Capelletti. E o artigo 4º traz justamente uma preocupação muito importante, que é com relação à efetividade do processo, a importância de uma duração razoável. Vejam, inclusive, a preocupação com a atividade satisfativa. Então, por efetividade do processo, se tem justamente, quer dizer, não só a aprovação da sentença de mérito, preocupa-se aqui com os atos a serem praticados no decorrer da execução. O princípio da cooperação, que tanto eu estou aqui chamando a atenção para os senhores, está no artigo 6º. Ele só disse um pouco menos, na verdade, do que o artigo 7º do CPC de Portugal, mas ele deixa claro que todos os sujeitos do processo devem cooperar. Também na medida, conforme o professor João Batista destacou, há aqui uma preocupação muito grande com o contraditório, com maior participação das partes, vedando-se inclusive decisões surpresas. Está aí justamente o dever de consulta e o dever de prevenção por parte do magistrado em relação às partes que ali litigam. Indo agora mais para a dinâmica probatória, não sei se os senhores vão conseguir enxergar, o 139 talvez seja o primeiro artigo a se destacar. Por quê? O 139, ele deixa claro que o juiz, ele pode, no inciso 6º, dilatar prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando as necessidades do conflito de modo a efetividade e a tutela do direito. Então, o magistrado, diante de um determinado conflito, preservando aqueles demais princípios, aquelas normas fundamentais do processo, conforme inclusive o próprio CPC as intitula como sendo normas fundamentais do processo, diante da preservação da efetividade, sem prejuízo óbvio do devido processo legal, ele pode, por exemplo, ouvir a testemunha independentemente do esclarecimento prévio de uma perícia, porque isso vai demorar mais e o processo ele pode ser acelerado sem nenhum prejuízo, ouvindo-se, por exemplo, uma testemunha primeiro,
Né? Ele pode, por exemplo, ouvir o testemunho e deixar para ouvir o depoimento pessoal da parte após. Então, ou seja, ele pode promover alterações no rito do procedimento comum com relação à produção da prova. Obviamente, observando-se o artigo 489 do CPC, tem que fundamentar esse tipo de decisão. Então também haverá aí o cuidado do magistrado, enxergando a necessidade de contraditório e a necessidade de bem fundamentar suas decisões, verificar se existe ou não a possibilidade de garantir uma fluidez maior do rito processual, alterando-se a ordem da produção do meio de prova. Esse artigo ele já está gerando até inimizade, né, entre os professores do direito processual civil. Há professores que dizem que de Poços de Caldas para cima existe já uma posição e de Poços de Caldas para baixo existem outras posições. Eu confesso que eu só não entendi o Poços de Caldas. Eu consigo entender a parte superior a Poços de Caldas. Eu não sei quem é o professor que se destaca em Poços de Caldas. Eu preciso descobrir isso. Mas isso, na verdade, eu ouvi recentemente. Olha, de Poços de Caldas para cima, se sustenta que o negócio processual ele pode ser celebrado livremente. O que é o negócio processual? O negócio processual é a possibilidade das partes dialogarem, inclusive antes da formação do processo, inclusive antes de um litígio, sobre como o rito processual ele deverá ser seguido, vinculando-se, inclusive, o magistrado com relação às práticas ali acordadas entre as partes. Se eu não leio esse artigo à luz do princípio da cooperação, eu estou realmente dando às partes plena liberdade. Se eu leio esse artigo à luz do princípio da cooperação, eu tenho que lembrar que o princípio da cooperação transmite ao magistrado ônus, conforme eu cheguei a dizer aqui várias vezes aos senhores no início, mas também transmite a possibilidade dele dialogar com as partes e enxergar se aquele negócio processual faz ou não sentido, né, de acordo, inclusive, com as práticas que ele tem que adotar no cartório, se faz sentido, de acordo com o procedimento comum, com a visão, talvez, um pouco mais publicista do processo, por que não dizer, afinal de contas, o direito processual é ramo do direito público, a gente não pode se esquecer disso, né? Mas esse artigo ele está gerando polêmica porque há uma fortíssima corrente que sustenta que o negócio processual ele pode sim ser celebrado entre as partes à revelia da vontade do magistrado. Então as partes vão poder convencionar em casos que permitam autocomposição. Vejam, é importante só frisar isso. Eu não estou falando aqui em direito disponível ou direito indisponível, estou falando em direito que permita a autocomposição, permita a celebração de acordo. Então, nesse tipo de processo, as partes podem convencionar que não haverá prova pericial. Eles podem convencionar no negócio processual que não haverá depoimento pessoal. Eles podem convencionar quem vai produzir determinado tipo de prova se acontecer uma determinada questão envolvendo aquele contrato ou aquela situação concreta. Vejam, vale, né? Não vale, nós teremos que viver muita polêmica para conseguirmos dissecar quais serão os requisitos para se admitir esse tipo de negócio. Há professores de processo civil, encontrei, posso dizer, não vejo nenhum problema em falar isso, encontrei com o professor Cândido Rangel de Namarco no aeroporto, e falando um pouco sobre o novo CPC, eu perguntei a ele o que ele achava do negócio processual. E ele é cético, né? Justamente a pergunta, que na verdade foi bem socrática, ele me voltou com uma pergunta, foi quantas convenções sobre a atribuição dinâmica do ônus da prova, de uma forma consensual, né, você viu na vida? Nenhum. Então, pronto, foi socrático. Eu só não tive coragem de voltar com uma pergunta, eu tenho que pensar um pouco mais antes de formular outra pergunta. Mas o caso é que o 190, ele vai gerar polêmica, é claro que para quem enxerga que o juiz é sujeito processual, haverá uma dificuldade muito grande de simplesmente chancelar o negócio celebrado entre as partes. O Active Case Management que nós estávamos conversando, ele está no 191, né? Ou seja, a possibilidade do juiz convocar uma audiência, dialogar com as partes sobre o tempo da prática de determinados atos, tempo da produção de prova, em que momento essa produção vai acontecer.
né? E as partes sairão intimadas já dessa audiência e não, na verdade, precisarão ser intimadas posteriormente. Cria-se um calendário para a prática dos atos processuais, né? Então, o 191 também, no meu ver, tem impacto na dinâmica probatória. Aqui eu estou ficando fissurado por esse artigo, eu gosto dele, né? Porque é o artigo 321, ele, ao indeferir-se, aliás, ao alertar-se que a petição inicial ela pode ser indeferida, o juiz tem que explicar por quê. Então ele tem que dar um motivo, justamente, da necessidade de emenda da petição inicial. Então, hoje, os senhores não vão mais se deparar com aquela decisão, né, um pouco lacônica, dizendo emende-se sob pena de indeferimento da petição inicial. Tem que alertar, mas por quê? Quer dizer, o que está havendo, exatamente qual foi o defeito, né, da formação dessa peça inicial. E aí ele confere o prazo de 15 dias, eu vejo isso como expressão do princípio da cooperação. Eu tenho que destacar aqui para os senhores, para pensarmos na produção da prova testemunhal, esse artigo. Esse artigo é o 354, é o que cuida do saneamento. E ele, na verdade, conforme o professor João Batista disse, seria um momento adequado para se distribuir o ônus da prova, fazer a atribuição dinâmica do ônus da prova, está aí, mas além disso, ele traz aqui algumas outras questões. O parágrafo 2º, na linha do 190, na linha do negócio processual, ele permite a celebração do que nós chamamos de acordo procedimental. Isso é também uma modalidade de negócio processual, mas no decorrer da lide. E quando do saneador, as partes podem convencionar sobre quais fatos ainda devem ser apreciados pelo magistrado e qual é a esfera do direito que tem que ser considerada. É lógico que aqui, pelo menos, a legislação, ela condiciona a validade desse acordo procedimental à homologação do magistrado. O magistrado pode não homologar, pode entender já o estado, entender que dado o estado avançado do processo, talvez existem outros pontos que devem ser considerados, né? O parágrafo 3º, ele traz a possibilidade de, em casos um pouco mais complexos, né? E aí já há um debate, será que só em casos complexos, quer dizer, será que na verdade essa audiência, que é o que a gente chama de saneamento compartilhado, não deveria ser a regra, porque facilitaria inclusive o diálogo cooperativo entre os sujeitos processuais, né? Então isso é um ponto, já é um debate que os professores estão tendo, quer dizer, se essa limitação do parágrafo 3º, que é para casos meramente complexos, se isso não poderia ser ampliado, porque através dessa audiência o magistrado chama as partes, alerta quais pontos ele considera interessantes para o prosseguimento do feito, para a produção ou não produção de determinada prova, né? E aí as partes, cara a cara, diante do magistrado, terão que explicar, por exemplo, por que querem arrolar 10 testemunhos, né, uma de cada comarca, por que na verdade aquela testemunha pode ser importante para o desenrolar da lide, né, por que a perícia vai ser importante para aquela questão, o que se quer com aquela perícia. Eu sempre gosto, toda vez que eu falo sobre esse assunto, de indicar uma obra, né, a obra do professor Paulo Hoffman, que inclusive é tese de doutorado, lá na PUC São Paulo, justamente sobre esta participação do juiz em acordos procedimentais e em saneamentos compartilhados, e há uma decisão, a decisão do professor Fernando Gajardoni, que é juiz de Patrocínio Paulista, está na internet, é fácil de achar, aonde vocês vão ter um exemplo de convocação para uma audiência dessa, onde ele já disseca quais questões probatórias devem ser levadas em consideração, quais seriam os quesitos a serem considerados numa futura perícia, e já pede explicações sobre determinadas oitivas de testemunhas que estão pretendidas ali em determinados casos. Ou seja, ele promove a necessidade das partes virem prontas para essa audiência para que todos possam conversar, e se verificar qual ato é procrastinatório, qual ato não é procrastinatório, qual ato é útil, qual ato não é útil para o processo. É por isso que se diz, será que essa limitação para casos complexos realmente faz sentido, ou será que não deveria ser
a regra. Obviamente, não querendo ser mais realista que o rei. Nós sabemos também que a estrutura do Poder Judiciário pode sequer comportar a realização de uma audiência dessa no caso complexo. Mas não deixa de ser uma iniciativa interessante. Numa linha justamente de cooperação. Se fosse possível, diversos casos já seriam, enfim, muito mais exterminados, sentenciados com mais facilidade, talvez. O parágrafo 4º, o 5º e 6, ele já traz o tratamento da prova testemunhal. Então, no parágrafo 4º, ele diz: caso tenha sido determinada a produção da prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias úteis, só para lembrar, para que as partes apresentem o seu rol. Só que, se na verdade o juiz tiver convocado essa audiência, então o rol tem que ser apresentado na audiência. E aí, quer dizer, na audiência será debatida a pertinência ou não de uma determinada testemunha para o caso concreto. Com relação à quantidade, não muda. O número de testemunhas não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato. O 370 já foi muito bem dissecado aqui pelo professor João Batista Lopes. O 369, o 370 e o 371 também, quer dizer, ele já falou tanto da distribuição do ônus da prova, como dos demais princípios que norteiam aqui a aplicação desses artigos. Prova emprestada, muito bem falado pelo professor João, produção antecipada sem urgência e ata notarial também. Indo para as demais questões referentes às provas típicas. Prova testemunhal agora, aliás, prova do depoimento pessoal. Qual que seria a grande inovação, no meu ver? Uma iniciativa de tentar, talvez, aproximar o juiz justamente daquela parte do depoente que mora em outra comarca, através da videoconferência. Há, inclusive, orientação para que os tribunais mantenham, na verdade, em suas estruturas, a possibilidade de se praticar esse artigo. Evita-se aqui, seja o deslocamento da parte até o juiz que vai julgar o caso, até o foro, seja também a oitiva por carta precatória. Então, acredito que é uma tentativa de aproximação, preservando-se aí o princípio da imediatidade. A prova testemunhal por vídeo, a mesma regra também, possibilitando-se a oitiva da testemunha também através da vídeo, evitando-se a frieza, se é que eu posso usar essa expressão, da carta precatória. Muda-se a dinâmica da intimação da testemunha. Então, a intimação da testemunha, como regra, ela pode se dar, agora ela deve se dar pelo advogado. Então, o advogado, ele arrolando a testemunha, ele passa a ter a obrigação de intimar a testemunha. Claro que tem exceção, se ele não conseguiu localizar, se ele não conseguiu ter acesso àquela testemunha, ele deve comunicar nos autos, e aí o Poder Judiciário passa a ter a necessidade de fazer essa intimação. Cuidado aqui com esse prazo do parágrafo 1º, ou seja, ele tem a obrigação de que com antecedência de 3 dias da audiência mostrar que na verdade ele intimou. Para quem gosta de filme americano, com relação ao comportamento de advogado no tribunal, vai gostar desse artigo. Os advogados agora eles podem se dirigir diretamente, poderão se dirigir diretamente às testemunhas, poderão fazer perguntas diretamente, claro que preservando-se a urbanidade, quer dizer, o juiz ele deverá presidir a audiência e garantir o bom tratamento daquele que está depondo. Esse artigo, que já vinha sendo relativizado pelo Superior Tribunal de Justiça em algumas situações, ele não reaparece. Então, o artigo 401 do CPC de 73, que vedava a prova exclusivamente testemunhal nos casos superiores a 10 salários mínimos, ele não reaparece no Código. Então, franqueando-se a maior possibilidade de se utilizar prova testemunhal independentemente do valor. Ordem da oitiva. O 456, ele repete talvez a regra geral, de que se ouve primeiro as testemunhas do autor e depois as do réu, mas ele traz no parágrafo único a possibilidade da alteração da ordem se as partes concordarem. E aí fica uma questão justamente para nós enfrentarmos. Quando houver atribuição invertida do ônus da prova, será que então não haveria uma alteração automática da produção desta prova?
porque, na verdade, houve uma atribuição inversa. A origem desse artigo é justamente a regra geral do ônus da prova. Então, você ouve primeiro as do autor porque compete ao autor provar os seus fatos constitutivos. Você ouve do réu porque compete ao réu provar os fatos desconstitutivos. Se houve, na verdade, a atribuição invertida do ônus da prova, então, será que não faz sentido mudar a regra de que, na verdade, quem deve produzir primeiro, então, é o réu e depois o autor? Fica aí uma questão a ser enfrentada, o código não é claro, está aqui o pai da produção probatória das obras de prova no Brasil, então o que ele falar os senhores comprem e na verdade será aplicado. Prova técnica simplificada, eu gosto desse artigo, é o 464, ele permite justamente evitar-se a complicação da produção da prova pericial nas situações em que a mera oitiva de um especialista em audiência já pode dirimir determinadas questões ali que sejam importantes para o juiz para julgar determinado caso concreto. Então, ao invés, é uma questão técnica, mas ao invés de transformar a apreciação dessa questão técnica numa produção de prova pericial, ele designa um especialista, e esse especialista será convocado a uma audiência e responderá perguntas. Claro que as partes poderão levar assistente técnico, claro que as partes poderão também fazer perguntas. E aí, com isso, se tem a postura cooperativa e o respeito ao contraditório. Eu também gosto desse artigo porque ele disciplina um pouco melhor o rito de indicação do perito, trazendo, inclusive, já nesse despacho, nessa decisão inicial, alguns prazos fixos a serem observados pelas partes e a obrigação do currículo do perito ele ficar público, ele ficar bem claro nos autos, inclusive notando-se a especialidade do perito. Nós sabemos que muitas vezes o perito designado não necessariamente ele tem a especialidade necessária para aquela questão. E as partes, os advogados, eles às vezes se dialogam se vale a pena ou não embargar de declaração ou impugnar a nomeação daquele perito, talvez com a incerteza de que se aquela impugnação será polida e a produção da prova então não se dará da melhor maneira, porque o perito pode não gostar de ter sido impugnado, e aí com isso evita-se, quer dizer, algo que seria muito bom, que é justamente a nomeação de um perito que tem a qualificação necessária para a produção da prova. Eu canso de ver, obviamente, na visão aqui um pouco de empresa, situações de acidentes de trabalho, onde eu tenho questão de coluna sendo apreciada por ginecologista. Quer dizer, não tem nada a ver, mas é o médico que está disponível lá no foro e é ele que é o designado. E ele não pode deixar que um ginecologista aprecie uma questão de coluna por maior respeito ao ginecologista, mas ele não vai ter condição de ter a mesma técnica que um neurologista, se for uma questão mais ligada à atividade do neuro. Então, puxa vida, tem que impugnar, nós não podemos deixar que um especialista que deveria ter sido nomeado, não seja nomeado para aquela questão. Então, o artigo, ele traz, primeiro, o juiz ele nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Em 15 dias, as partes devem arguir o impedimento, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. No parágrafo 2º, o perito, ciente da sua nomeação, tem 5 dias. Para quê? Apresentar a proposta, juntar currículo com comprovação de especialização e demonstrar quais são os seus contatos. Não se fala em prazo de impugnação. O prazo da impugnação, no meu ver, é o do parágrafo 3º, porque após ele ter apresentado a proposta de uso de honorários, as partes serão intimadas para se manifestar em 5 dias sobre a proposta de honorários. E é aí que, no meu ver, elas devem, se for o caso, impugnar a nomeação do perito. O 466, ele traz também uma regra importante, quer dizer, a regra da independência do perito e da necessidade dele agir de uma forma correta, franqueando ampla participação dos assistentes técnicos, e por que não dizer dos advogados, se for o caso, na produção da prova, havendo inclusive a necessidade de intimação com prazo mínimo de 5 dias antes da diligência designada.
Então, muito importante o 466. Aqui o 468 são as possibilidades de substituição do perito, quer dizer, faltar-lhe conhecimento técnico ou ele não cumpriu o prazo fixado pelo magistrado. O 471, ele traz justamente uma outra forma, por que não dizer, de negócio processual, o que a gente chama de negócio processual típico, né, em que se permite que as partes elas tenham acordo com relação a qual perito será designado. Então, o 471 traz justamente a questão, a possibilidade da perícia, da nomeação consensual do perito, desde que as partes sejam plenamente capazes e a causa possa ser resolvida por autocomposição. Eu não vejo problema nenhum em utilizar o 471 em questões, por exemplo, contratuais, antes da lide se desenvolver, antes de haver noção de que haverá lide. Então, numa cláusula, por exemplo, de um contrato, poderemos dispor que uma questão muito complicada será resolvida, de engenharia, será resolvida por um professor titular da Poli. E a gente já elenca quais são os professores possíveis. Por que não? Por que não valeria? Eu acho que não necessariamente eu não precisaria estar no decorrer do processo. O 473, ele traz uma preocupação muito importante com o método a ser seguido pelo perito para que ele possa transformar o laudo dele em algo inteligível, não só para o juiz, mas também para todos os demais sujeitos processuais. Muito interessante, tá, a questão aqui do parágrafo 1º. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. E o parágrafo 2º traz uma advertência importante, que é vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Então, aquele perito que muitas vezes diz, a lei não foi violada, por tudo que eu vi, não consegui enxergar uma afronta à legislação. Eu já tive um problema de fachada, de condomínio, se eu não me engano, o professor João Batista chegou a dar um parecer nesse caso, era uma assembleia, eram várias e várias assembleias condominiais para verificar se podia ou não colocar vidro numa fachada. Talvez tenha sido a maior briga entre moradores, ao longo, nos últimos anos em São Paulo, porque os 18 moradores brigavam entre si, tinha muito debate sobre a possibilidade ou não de ter o vidro, e as assembleias eram bem acaloradas. E um determinado perito foi designado e havia justamente a tentativa dos advogados de colocar ali a expressão, olha, mas não houve alteração de fachada de modo que a ação tem que ser julgada improcedente, mas não competia ao perito fazer isso. É claro que o advogado sempre tem a sua ânsia, mas agora já vem o alerta bem claro, de que o perito é apenas um profissional que tem que se focar à parte técnica. O artigo 95 muda a regra com relação ao pagamento da perícia. Então ele deixa claro que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Então a regra é que cada um paga o que pediu, se os dois pediram, divide, e se o juiz determinar de ofício, divide. Contrário do que acontece hoje, que muitas vezes o ônus recai sobre o autor. A única hipótese do autor não pagar é quando o réu expressamente ou pediu sozinho, só nessa hipótese. Na verdade, tudo é para o autor. Então aqui, na verdade, a gente tem a regra da divisão. Senhores, nós fizemos, na verdade, um avanço aí nas provas orais e na prova técnica. Vamos aqui para documentos. De prova documental, o que eu chamo a atenção para os senhores? Primeiro, resolve-se uma polêmica com relação ao que é documento novo para fins de juntar. Então nós temos hoje o 397 do CPC com a necessidade do contraditório do 398. Mas sempre se debateu o que é documento novo. Documento novo é aquele que se formou agora, no decorrer do processo, ou é aquele que já tinha sido produzido, mas só foi, na verdade, descoberto agora. Mas ele não é novo, ele é um documento de 1970.
mas só foi descoberto agora. E aí? Quer dizer, pode se aplicar o 397, não pode se aplicar o 397? Quer dizer, elimina-se aqui qualquer polêmica com relação a isso, né, aonde o artigo 435, que reproduz no seu caput o 397, ele deixa absolutamente claro que pode se juntar esse tipo de documento, o antigo, que na verdade só foi descoberto agora, mas caberá ao juiz avaliar a conduta para verificar se houve prática de má-fé, né, se a conduta, na verdade, ela foi numa linha maliciosa, justamente para tentar ali se contrapor no momento próprio contra, né, alguma alegação que foi apresentada pela parte contrária. O contraditório, obviamente, é preservado, prazo de 15 dias, mas o juiz ele pode dilatar esse prazo se ele entender que houve muitos documentos e, obviamente, aquela parte contrária vai precisar de mais tempo para dialogar com aqueles documentos que estão ali juntados. Eu estou chamando a atenção aqui para o artigo da arguição de falsidade, né, não só pela questão aqui do prazo, né, porque ela deve ser suscitada na contestação, na réplica, ou no prazo de 15 dias, mas porque esse incidente ele perde o efeito suspensivo automático. Né, o CPC de 2015 ele não traz a regra do efeito suspensivo, não se paralisa mais o trâmite do processo com a apresentação da alegação de falsidade de documento ou a apresentação do incidente de falsidade, adotando-se, por que não dizer, a teoria do professor João Batista Lopes, né, que sustenta na sua obra que, na verdade, com a arguição de falsidade, o que se tem é a suspensão da possibilidade de sentenciar-se, mas não a suspensão necessária e automática do trâmite do caso, do processo. Então, o 430, ele não traz mais a regra do efeito automático. E o efeito suspensivo automático. E o 439, 440 e 441, ele traz uma tentativa, por que não dizer, de regramento, né, do uso do documento eletrônico. E por que eu digo tentativa? Porque ele diz o óbvio, né? Na verdade, nós podemos utilizar documentos eletrônicos e a maneira de garantir a segurança e a legitimidade desses documentos eletrônicos deverá ser regulada em legislação própria. Então, o código ele ainda está muito dependente desse conhecimento, talvez mais especial, conhecimento tecnológico mais avançado, sobre como nós temos que proceder para garantir a especialidade, a legitimidade, a certeza de que um documento eletrônico é legítimo e pode ser utilizado em um determinado caso concreto. Claro que aqui nós temos aquela combinação, né, muitas vezes antes de se imprimir um e-mail para fins de prova, use a ata notarial, use testemunhas justamente para eles demonstrarem que de fato aquele e-mail saiu naquela hora do computador, e isso, enfim, demonstra a legitimidade. A ata notarial ela é sem dúvida um meio bastante legítimo para se tentar ajudar, né, numa alegação de legitimidade do e-mail que está sendo julgado. Eu encerro aqui esse voo com relação às provas típicas, né, uma incursão bem geral. Vou passar aqui a palavra para o Daniel, e com quem, na verdade, eu tenho o privilégio de dividir muitos estudos lá no CEAPRO, o Daniel, que já é amigo. E ressalto aqui para os senhores que é um privilégio, né, ter sentado aqui do lado do professor João Batista, que por 2 vezes me orientou, e espero que a palestra tenha sido útil para os senhores. Muito obrigado.